Ninguém ainda. Pipoca aqui, ó. Só traduz de novo que já tá. Não. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo com mais uma live da Citi. Hoje falaremos sobre crédito em épocas de crise. Teremos como convidado o Edson Araújo. O Edson, que é um velho parceiro nosso aqui do sistema de crédito. Trabalhei junto com ele na FACIAP, ele era o nosso coordenador de SPC. É um especialista no assunto e vai estar esclarecendo as dúvidas de todos, como se comportar, como ceder crédito em um momento como esse. Tá? Só aguardando a entrada dele ao vivo e já daremos início então à nossa live de hoje. Opa, o Edson já deu um sinalzinho aí. Douglas, tô pensando num caos aqui para contar. O suspense que antecede, né, a live. Ele só enviou o convite. Ele enviou já? Não. Pessoal, só mais um pouquinho, agora sim. Mais um momentinho, o Edson está se conectando. Não deu certo.
Tá me ouvindo? Tá me vendo? Opa, agora sim, ouvindo, vendo ainda não, Edson. Vamos ver aqui. Aqui tá tudo certo. Vamos Parece que ver. se ligar a câmera ajuda. É, né? Vamos ver aqui. Mas tá tudo certo aqui. Vou sair de novo e entrar de novo. Mas aí me manda o convite, por favor. Você tem que mandar um convite, Edson. É, Assim tá que bom. você entrar. Já vou mandar. Opa, o Diego também nos assistindo. Só um pouquinho, pessoal. A gente está aguardando, então, para quem chegou agora, o Edson, que é o nosso palestrante, se conectar. Tivemos aqui um probleminha técnico, mas ele já vai tentar novamente e vai dar certo. Coisas da tecnologia. Vamos lá. Pois é. Eu vou tentar mais uma coisa aqui. Vamos lá. Nós Só um estamos pouquinho. te ouvindo, porém não vendo. Tá, só um pouquinho. Tema hoje bastante interessante. Crédito em épocas de crise é um tema de bastante relevância, uma vez que é pertinente aos nossos negócios no dia a dia, né? E é claro que numa época difícil como a de agora, a concessão de crédito é preciso avaliar alguns cenários, alguns critérios, né? A gente também vem aí de uma crescente do cadastro positivo, que nesses momentos é bastante relevante, uma vez que o cadastro positivo ele acaba olhando para o nosso histórico de comportamento e não apenas nas informações restritivas. É uma forma de se conceder crédito, de se analisar crédito também, que vai ganhar muita evidência nos próximos dias. O Edson vai estar falando sobre essas ferramentas, sobre metodologia, sobre como podemos conceder crédito com segurança, ou se não, como podemos reduzir o nosso risco de inadimplência em momentos de crise. Robson também nos assistindo, Robson da Fábula. O Valmeri, nosso coordenador da CIT aqui, acabou de entrar. Agradeço a presença de todos aí, só mais um pouquinho de paciência. Estamos aguardando pela conexão com o Edson. Presidente do COGEN, Eduardo Compagnoni. Seja bem-vindo a essa live, Eduardo. Opa, vamos de novo. Agora parece que vai. Opa! Boa noite, Edson. Agora sim, vendo você. Consegue me ver, então? Perfeitamente. E se eu disser para você que eu não estou me vendo na divisão da câmera aqui, mas tudo bem, vamos assim, o importante é que apareça em algum lugar. Maravilha. Acho que feedback do pessoal que está assistindo, todos estão conseguindo ver ambos, né?
Creio que sim. Então, vamos direto ao tema aí, Edson. Mais uma vez, boa noite a todos que estão assistindo mais essa live da Citi. Hoje, o tema Estratégia para lidar com a inadimplência em tempos de crise. O Edson e eu somos velhos conhecidos do sistema de crédito, né, Edson? Você estava aqui, trabalhamos juntos lá na Federação, na FACIAP, onde o Edson coordenou o SPC durante algum tempo, né? E aqui na Citi a gente tem uma parceria, empresa de tecnologia do Edson fornece todo o sistema da Citi. O Edson é uma pessoa bastante envolvida aí na causa do SPC e tem aí, ultimamente, ministrado palestras com o tema de crédito, né? Edson, com você a palavra. Muito obrigado, Claudenir. É um prazer estar junto novamente aqui com você, né? Trabalhando junto aí depois de tanto tempo. E também com os nossos associados da Citi, toda a equipe, que eu já vi que alguns aí também estão assistindo. Infelizmente, nós poderíamos estar nos encontrando num momento menos sensível, menos delicado para os nossos associados. Entretanto, nós estamos numa situação realmente muito complexa, muito difícil, e a gente notícias que dão conta que o caminho é esse, outras que dão o caminho é aquele, e a gente fica no meio sem saber o que fazer, né? E ainda mais nesta semana, que é a semana aí, a segunda melhor data para a venda no comércio, né, Claudenir, que é o Dia das Mães. Aqui em Maringá, o comércio foi autorizado a partir de hoje a trabalhar, estender um pouco mais até as 20 horas o atendimento das vendas, porque reabrimos aqui somente na semana passada. E ainda assim, das 10 até as 16 horas. Né? Eu sei que Toledo reabriu 2 semanas antes da gente, e aí trabalhando até as 17, se não me engano. Né? Aqui foi até as 16 horas, e agora, somente até sexta-feira, vai abrir até as 8 da noite, e no sábado vai abrir também no período da manhã, se estendendo um pouquinho mais aí além do almoço. Enfim, é uma crise, mas falando sobre o nosso tema, né, estratégia para lidar com a inadimplência em tempos de crise, é muito importante, quando a gente fala de crise, eu não vou me referir aqui apenas à crise da Covid-19, mas qualquer crise que nos abata, né? E no nosso negócio. E a gente, bom, de crise, a gente é bem calejado, né, Claudenir e amigos aí que estão nos ouvindo. Vejam que nós estávamos vindo aí de 2013, quando iniciamos uma crise grave, 2014, nesse período todo as vendas caindo. Em 2015 e 2016, as vendas ficaram no negativo e começamos a recuperar em 2017, certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos prestar atenção quando surge uma crise e para que a gente não seja tão impactado na inadimplência, é entender qual é essa crise que nós estamos passando. É uma crise mundial, é uma crise localizada, é uma crise na nossa cidade, é uma crise que vai nos trazer aqui uma dificuldade porque o desemprego é muito alto, enfim, como é que isso está acontecendo? 2015 e 2016, para a gente ter uma ideia, foi um momento em que nós tivemos a tempestade perfeita, que eu chamo, né, a tempestade perfeita para a crise financeira nas empresas, porque nós tivemos um desemprego muito alto, chegando a 12%, e ainda estava até o final de 2019 em 12%. Nós tivemos uma inadimplência gigantesca, porque nós chegamos a 60 milhões de pessoas incluídas no SPC em 2020. Né? Você que acompanha isso constantemente lá na base centralizadora da federação, você sabe que esses números cada mês veio aumentando. E as vendas, né, também despencaram. Então é uma tempestade perfeita. Todos os ingredientes estavam ali. O desemprego alto, as vendas baixas e a inadimplência forte. Né? Em 2017, 18, 19, nós viemos num período de estabilidade, recuperação e estabilidade. Nós tivemos ali mais ou menos um crescimento nas vendas de 2%. A inadimplência estabilizou em 60 milhões de pessoas, o que representa aí um crescimento em relação a 2013, por exemplo, quando começou a crise, de 10 milhões de pessoas a mais no SPC. E o desemprego se manteve em 12%, chegou a 13%, mas 12% de inadimplência, nós estamos falando de mais ou menos
10, 12 milhões de pessoas sem emprego, né? Então, é bastante gente quando você pensa que a população economicamente ativa não é os 220, 210 milhões que nós temos, né? Vai ser mais ou menos um terço, um pouco mais que isso. Então, é Esse bastante número, gente. né, é bastante assustador, porque você tem aí um terço. Então, significa de cada 3 pessoas que entram no seu estabelecimento, uma vai estar negativada, né? Uma vai estar sem crédito. Sim, então, e aí a gente precisa entender se essa pessoa, quais são os motivos que estão levando essas pessoas a isso. Então, primeira coisa, entender a crise, né? O que é essa crise que está acontecendo? Segundo passo, né, uma vez entendida a crise, é identificar os buracos na nossa empresa, no nosso negócio, por onde a água está entrando ou o dinheiro está saindo, e correr atrás para tapar. É uma ação de emergência que nós temos que fazer nesse momento de crise. Então, uma vez que a gente entendeu esse contexto, né, qual é a duração da crise? Quais são as causas que estão afetando? É uma questão política que logo vai se resolver, porque daí vem a eleição, acaba, e a vida nova, e aí os ânimos acabam se acalmando, ou não é? É uma questão geopolítica, é uma questão de briga Estados Unidos, China e tal, quer dizer, o que isso vai impactar o meu negócio? O meu negócio, por exemplo, eu tenho um posto de gasolina na cidade. Isso vai impactar os preços do combustível e eu vou vender menos? Né? Nós estamos agora com o combustível aqui em Maringá R$ 3,30, R$ 3,40, mas nós já tivemos a quase 5, né? Então, por conta da crise do petróleo e tudo mais. Muito bem. Isso é muito importante a gente entender, por quê? Porque daí vem o passo 3, que a gente precisa entender também, né? Então, nós já falamos lá, conhecer a crise, né? Entender a crise, depois tapar os buracos que a gente identifica de imediato, e esses buracos, eles podem ser, por exemplo, no caso da inadimplência, a minha política de crédito. E aí, quando eu falo de política de crédito, às vezes as empresas menores dizem assim, mas eu não tenho política de crédito, eu não preciso ter política de crédito. Não, você precisa ter uma política de crédito. Uma política de crédito é essencial para qualquer empresa. E a política de crédito, ela não é nada complexa, ela pode ser simples. Política de crédito é uma lista daquilo que você toma de ações para conceder crédito, certo? Então, o que eu faço para conceder o crédito? Eu consulto no SPC, eu preencho um cadastro, né? Eu oferto em tantas vezes apenas, eu cobro tanto de entrada, tanto de parcelas, tem um limite de crédito, não tem um limite de crédito, como é que eu calculo esse limite? Então, isso é política de crédito que você precisa ter, certo? Claudemir, se você tiver alguma interrupção, quiser fazer, algum acréscimo, um comentário, por favor, fique à vontade, tá bom? Estamos juntos nessa. Muito bem. Uma vez que eu identifiquei esses buracos, né, então eu vi lá que eu tenho uma inadimplência muito grande, certo? Geralmente, quando entro em crise, a primeira coisa que eu dou uma olhada é na inadimplência. Eu não faço isso o ano inteiro, né? Vou deixando, vai levando e tudo mais, não põe ninguém no SPC, né? E vou levando. Quando vem a crise, aí eu começo a olhar as despesas e começo a olhar a inadimplência. E aí eu vou lá e olho a minha inadimplência, certo? Quando a gente olha a inadimplência, o micro e pequeno empresário, principalmente, ele tem o seguinte pensamento vem à cabeça, né? Bom, olha, eu tenho aqui 100 dívidas que eu não recebi. Eu vou pegar, separar aqui as mais antigas e vou trabalhar nessas dívidas aqui, porque eu quero resolver esse problema dessas dívidas antigas. Errado. Errado. Quanto mais antiga a dívida, mais difícil é a cobrança. Porque o telefone já está desatualizado, porque a pessoa achou que você nem ia cobrar mais, porque ela tem outras dívidas que ela está mais preocupada agora para resolver, né? Então, a preocupação da micro e pequena empresa, principalmente, né, deve ser cobrar as dívidas mais recentes. Aí todo mundo pergunta, mas o que é dívida mais recente? Né? Dívidas com 60 dias, com 90 dias, o que é dívida mais recente? Tá? Isso vai depender do volume de prestações ou volume de crédito de parcelas que você concede. Então, se eu concedo um volume muito grande, vamos dizer lá que 90% das minhas vendas são parceladas,
e eu vendo para pelo menos 100 pessoas por dia. Bom, então eu tenho um volume muito grande. Esse volume muito grande, no final das contas, 30 dias já é o máximo que eu posso considerar como dívida recente, certo? Dívidas com 30 dias. Se eu vendo um pouco menos parcelado, não é tanto assim, eu vendo para 10, 20 pessoas por mês, 60 dias talvez seja o teu prazo de dívidas recentes. Mas por que eu digo que a empresa precisa se concentrar nas dívidas recentes? Por dois motivos. Primeiro, que é mais fácil de cobrar. E segundo, que ela vai facilmente identificar o motivo daquela dívida, o motivo daquela inadimplência, porque isso é muito importante para tapar o furo. Né? O furo que eu falei no segundo passo. Ele não pagou porque ele perdeu o emprego, ele não pagou porque ele não ia pagar mesmo, e eu só descobri isso agora, então o meu filtro na hora de vender a prazo tá furado, né? Não tá bom, não consigo fazer uma triagem boa para poder vender a crédito, e aí eu uso uma frase sempre nos meus treinamentos, que é assim, você vende a crédito ou você vende fiado? Porque vender fiado é uma coisa, vender a crédito é outra coisa, né, Claudinha? Vender fiado, você vender no fio do bigode, você acha que conhece aquela pessoa para quem você está vendendo. E vender a crédito é quando você vende baseado em quê? Em informações que você apurou, que você primeiro coletou, apurou, né, e confirmou. Então você checou realmente, né? Sem dúvida. É importante que as pessoas tenham definidas uma política de crédito, né? E que isso seja tomado na impessoalidade, ou seja, indiferente de quem está comprando comigo, eu vou aplicar-se as regras de política de crédito que eu tenho, né? Porque normalmente o que a gente vê não é muito isso, né? Principalmente o pequeno comércio, ele trata muito de forma pessoal. Eu conheço fulano, ciclano. Então esse sempre foi um bom pagador, mas agora tem que olhar de se diferente isso, né? Na verdade sempre teve, mas como você mesmo citou, é nesse momento que as pessoas começam a se incomodar com essa inadimplência, né? E também algo importante, Edson, sempre olhar para o seu fluxo de caixa, né? Você compra do teu fornecedor com 30 dias, você vende a 30 dias e demora 60 para receber, você vai ter um desencaixe. Isso é matemático, por isso que eu falei, isso que você está colocando é um dos pontos, é um dos pilares da política de crédito. Né? Porque se eu tenho lá minha política de crédito, e eu vendo em 10 vezes, mas todas as minhas compras são em 5 vezes, como é que vai ficar esse negócio? Né? Aí um empresário disse para mim assim, não, mas aí eu vendo bastante. Sim, você vende bastante, mas você vai ter que comprar bastante também para poder suprir o teu estoque, né? Então essa conta não vai bater, uma hora vai estourar, certo? Então é preciso ter muito cuidado com isso, então é preciso dar, nesse terceiro ponto, né? Dar muita atenção à inadimplência mais recente. Porque tem um outro aspecto, né? Geralmente eu não tenho braço suficiente em termos de colaboradores para se dedicar a essa cobrança. Né? E aí não importa nem o tamanho da empresa, porque quanto maior a empresa, mais colaboradores ela tem, mas é muito mais focado na gestão administrativa e principalmente nas vendas. Né? Então, se eu tenho bastante vendedor, eu tenho bastante vendedores, mas quantas pessoas eu vou ter dedicado à cobrança? Ou é o próprio dono que vai fazer essa cobrança? Né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, se dedicar à inadimplência mais recente e à inadimplência mais antiga. O que eu faço, então? Bom, aí nós vamos para o passo 4, que é o identificar as ferramentas que podem potencializar os resultados da cobrança, certo? E aí, nós temos algumas ferramentas que a gente precisa utilizar, precisa ter com muita facilidade à mão, para usar. Por exemplo, atualização cadastral. Então, é importante buscar ferramentas para higienização e atualização cadastral. O que é higienização? É você tirar fora aquelas informações que só te atrapalham. Toda vez que eu vou ligar para cobrar o fulano, eu ligo para o número errado. Por que você liga para o número errado? Porque esse número errado está lá, na ficha cadastral. Então, higieniza, tira isso de lá, certo? Mas só tinha aquele, eu não tenho mais nenhum. Então, agora tem que buscar atualização cadastral e buscar ferramentas para isso, certo? Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. E as pessoas dizem assim, mas eu vou ter que comprar base de dados, vou ter que buscar isso. Não, olha, isso é uma alternativa.
que tem um custo. Mas existem alternativas baratas que você não precisa, onde você não precisa gastar. Você vai ter que investir tempo e inteligência de negócio. Por exemplo, quem participa de campanhas de Natal, né, geralmente coleta informações, os dados cadastrais da pessoa. Essas informações são informações reais, porque a pessoa, se ela for sorteada, ela vai dar o nome verdadeiro, vai dar o telefone correto, vai fazer tudo isso. Então, crie alternativas, crie campanhas, crie algum tipo de incentivo para que as pessoas te deem essa informação. Olha, você quer participar do grupo do WhatsApp da minha empresa para eu poder te mandar em primeira mão as informações de promoções, descontos especiais? É só para esse grupo que eu mando. Ah, claro, coloca aí, o meu WhatsApp é tal. E você mande, por favor, não pede para não mandar. Mande as informações, mande as promoções, né? Agora, essa base de dados vai ser muito importante para você, caso esse cliente ficar inadimplente. Mas a gente não tem muito esse hábito de atualizar. Você até preenche a ficha no início ali, quando está vendendo a crédito, mas depois esquece. Não atualiza a ficha cadastral, né? Outra coisa, registrar dívidas no SPC. Existem... eu sei que a Associação Comercial de Toledo tem 3.800 associados, correto, presidente? 3.900, quase. Já aumentou 100, 3.900. Então, olha só, dessas 3.900 empresas associadas, mais ou menos 25% a 30% usam o serviço de proteção ao crédito. Perfeito, isso mesmo. Mas quando a gente puxa as informações de quem vende a crédito, dá mais de 60% das empresas. Onde estão essas outras que não usam o serviço de proteção ao crédito? Né? Elas estão confiando que em algum momento aquela pessoa vai lembrar de pagá-la e vai lá. Certo? Mas quando ela poderia utilizar uma ferramenta que é muito importante e muito eficiente para o serviço, para a recuperação de dívidas. Certo? Por que eu digo isso? Edson, a gente frisar também que o principal insumo de uma consulta é o registro. Então, muitas empresas têm o hábito só de consultar e elas não imputam dados. Então, elas acabam prejudicando o sistema de crédito dessa forma, né? Sim, afinal de contas, nós estamos falando de um associativismo, né? Só funciona melhor quanto mais participam, né? É um exemplo vamos lá, de uma rede de materiais de construção, várias lojas, somente uma consulta e registra, as demais não. O indivíduo de má fé pode, por exemplo, construir uma casa inteira e não pagar ninguém, né? Porque somente uma das empresas estão fazendo o registro. E para as outras que não aparece o débito, ela acaba vendendo, porque ela não tem acesso a essa informação de crédito. É importante que todos façam o registro, e não só consultem, né? E que registrem todas. Vende em 10 parcelas e faz o registro apenas de uma. Probleminha, o Edson caiu a conexão aqui, a gente continua, mas ele vinha falando então sobre essa questão da importância dos registros. Vamos só aguardar um pouquinho, ver se ele retorna aqui, ele vai retornar com certeza, tá? E a gente continua. E se alguém tiver alguma dúvida, pode ir fazendo perguntas que eu me disponho a estar ajudando vocês aí a estar respondendo, tá? Só mais um pouquinho. Então, essa importância de se ter uma ferramenta de crédito com registro da informação, a política de crédito, você está registrando todo mundo, não só apenas consultando, de você ter uma definição na sua empresa, ou seja, a partir do 10º dia de inadimplência eu vou registrar. É uma definição que você pode ter na sua empresa. Claro, esse tempo de registro vai depender do seu fluxo de caixa, quanto é que você aguenta esperar por essa inadimplência, né? Mas que você tenha lá essa possibilidade já demarcada. Em 10 dias, como exemplo, eu vou registrar. E que registre todas as parcelas de inadimplência. Isso é importantíssimo para o nosso sistema. Ele depende dessa informação de insumo. O SPC é um sistema que ele tem uma grande capilaridade. É um sistema de abrangência nacional. Tá? Informações do Brasil inteiro, do comércio varejista e indústria também, ela é obtida através de uma consulta. Ou seja, eu vou aqui adicionar o Edson, só um minutinho. Quando você faz uma consulta na plataforma do SPC,
o sistema busca informação do Brasil inteiro, não somente local. Mas claro que numa primeira relevância, o que importa para nós que estamos aqui é o nosso entorno, né? Se essa pessoa deve, próximo a nós. Mas também, hoje, o SPC Brasil é parceiro do Serasa. Então, todas as consultas, elas refletem também, dependendo, claro, da modalidade de consulta, você também vai poder ter informação do Serasa. Tá me vendo aí, Claudinei? Opa, estou te ouvindo, ainda não vendo. Mas eu acho que dá para continuar até que apareça a imagem. Está carregando, pelo menos, aí. Então tá. Bom, eu estava ouvindo você falando aí sobre... porque para mim aqui não caiu a live. Aí, como eu vi que você não estava mais interagindo comigo e a minha imagem começou a ficar ruim, eu falei, deixa eu sair e entrar de novo aqui para ver se resolve. Isso, mas você caiu, exatamente. Mas estamos te ouvindo perfeitamente, só não vendo. Legal. Então, veja só, a gente estava falando aí sobre a questão do registro da dívida. Se você registra a dívida no Bureau de Crédito, no SPC, você já de cara aumenta em 30% a chance de receber a dívida. Na verdade, de cada 10 dívidas que você inclui com até 30 dias de vencido, você recebe 3 dessas dívidas antes de completar 30 dias de inclusão. Então, isso é um índice espetacular, né? Quando você pensa que você estava com essa dívida parada ali, certo? Então, é muito importante, principalmente se eu não tenho aquele braço, aquela perna para fazer a cobrança interna dentro da empresa. Então, o SPC vai me ajudar nesse sentido, tá certo? Outra ferramenta que o cliente que o associado pode utilizar é a cobrança terceirizada, certo? Que é muito importante, especialmente para cobrar essas dívidas mais antigas. Por que usar o serviço terceirizado? Primeiro, porque a cobrança terceirizada tem uma equipe maior e mais qualificada, né, do que a equipe interna. Eles são treinados, preparados para isso, certo? O segundo motivo é que quanto maior o volume de venda a crédito, mais, eu já falei sobre isso, né, mais dívidas novas você terá para dar conta de estar cobrando ali internamente, né? E se você tiver uma equipe pronta ali para fazer isso, ok. Se você não tiver, você pode mandar para empresa terceirizada. E outro aspecto da cobrança terceirizada é o efeito psicológico, né? Porque quando você fala quando o teu cliente sabe que você mandou a cobrança para uma equipe, para uma cobrança terceirizada, ele sabe que mudou de patamar, né? Aí ele sabe que a coisa ficou num outro nível e a conversa vai ser diferente. Aí não tem mais aquele amigo, né? Não tem mais aquele... né? É diferente a conversa, vai ser tratado de uma outra forma, né? Claro que tem que ser tudo dentro dos parâmetros éticos e legais, mas é outro nível de conversa, certo? Outra coisa importante que o associado precisa ter para manter a sua inadimplência controlada é uma ferramenta de gestão de crediário adequada na sua loja. Esquece aquelas cadernetinhas onde eu anoto ali a ficha do cliente, quanto é que ele me deve, quanto é que ele não me deve, né? Eu preciso ter um mínimo de gestão controlada e informatizada. E eu estou falando aqui que pode ser até uma planilha do Excel, mas é importante que você tenha esses dados, até porque hoje a tecnologia te permite você ter essas informações no computador, mas se precisar, está no celular, se precisar, né, está na nuvem, como se diz, né? Então, é muito importante que você tenha ferramentas que te permitam acompanhar em tempo real os pagamentos que são feitos, né? E isso te dá um controle melhor e maior sobre a inadimplência, né? Isso é realmente muito importante, tá certo? Ouvindo ainda, Claudenir? Ouvindo. Uhum. Legal. Quinto item que é muito importante nós definirmos para lidar com a inadimplência, principalmente em momentos de crise. Atribuir responsabilidades em relação à cobrança. Sabe aquele ditado assim, quem é o pai da criança? Então tá, eu tenho na minha empresa aqui uma carteira de clientes inadimplentes. Quem é o responsável por fazer aquela cobrança? Quem é o responsável por fazer o lembrete para aqueles clientes de que eles estão devendo? Certo? Então é importante ter essa atribuição de responsabilidade. Dizer quem é que vai cuidar, quem é o pai da criança.
Se não houver um responsável pelo acompanhamento das ações de cobrança, então isso se torna muito difícil. Porque hoje eu não tô a fim de cobrar. Não estou com cabeça, hoje eu acordei ruim. Não existe isso. Cobrança é uma coisa que, agora indo até para o 6º item aqui, cobrança é rotina. Certo? Cobrança é rotina. Quantas vezes você corta o cabelo por mês, Claudemir? Eu não dou muito lucro para cabeleireiro, não tenho muito cabelo, né? Mas é uma vez por mês. Uma vez por mês, ok. Inadimplência cresce mais que cabelo. Então a gente precisa ter um ciclo bem menor para poder atuar. Então a gente precisa estar sempre acompanhando, certo? Porque inadimplência, como despesa, se não cortar, cresce, né? Então é preciso ter uma rotina. Bom, se eu sou sozinho na minha empresa, ou é uma empresa familiar, tem eu, a esposa, mais 1 ou 2 funcionários, bom, eu tenho que tirar pelo menos uma manhã por semana, né, para trabalhar a cobrança. Eu preciso definir essa rotina. Não, toda semana, toda segunda-feira ou toda quarta-feira, eu vou trabalhar em cima da cobrança daquelas pessoas que estão me devendo. Isso é fundamental. Sem rotina, não se diminui a inadimplência. Ok? 7º item aqui que eu gosto... Oi, pode falar, Claudemir. Ainda sobre a inadimplência, né? É importante frisar bastante sobre esse tema, porque muitos aí já viram empresas que têm potencial, vendem muito e acabam fechando. E aí algumas pessoas questionam por que essa empresa tinha bastante cliente, movimentava. Claro que tem N fatores, né? Gestão, formação de preço e outros pontos. Mas a inadimplência é um dos pontos que leva as empresas a fecharem. Elas fecham vendem bastante, mas não conseguem receber, elas não conseguem fechar o ciclo da boa venda, né? Que não é simplesmente você convencer o cliente de levar o teu produto, mas receber por ele também, né? Então, é um tema que acaba, às vezes, ficando em segundo importância, mas é um dos principais fatos que levam as empresas a fecharem as portas. Olha, são 2 fatos que recentemente uma pesquisa apontou como determinantes para o fechamento das empresas. O principal, não saber formar preço. Então, acaba vendendo achando que está vendendo por um preço que está dando uma margem bacana e, na verdade, não está. E o segundo é a inadimplência, né? Começa a vender, vende com cheque, vende com... Enfim, vende sem fazer os filtros da forma correta e aí se enrola com a inadimplência. Agora, outra coisa importante, legal, eu comecei a fazer a cobrança, estabeleci uma rotina, uso as ferramentas, está tudo certo. Está tudo organizado, beleza, segui lá as orientações que eu vi na live da Citi e agora o meu inadimplente não paga mesmo assim. O que eu faço? Né? Então, olha só, existem aquelas pessoas que não vão pagar de qualquer forma que você fizer. Tá? Não vão pagar. Então, essas você tem que partir para uma ação mais drástica com ela. Né? Dependendo do valor que você tem, do valor da dívida, você vai acioná-la juridicamente, judicialmente. Então, isso é um ponto que você precisa considerar. Agora, a maioria das pessoas pagam, elas só querem postergar o máximo possível esse pagamento. Certo? Então, você tem que analisar o seguinte, pensar sempre o seguinte, eu preciso ser uma solução para o meu cliente e não um problema para o meu cliente. Eu preciso demonstrar para ele que eu quero ajudá-lo a resolver esse problema. Inclusive o problema de eu ser a pedra no sapato dele. Né? Que ninguém gosta de ficar sendo incomodado. Mas em inadimplência, em cobrança, só funciona quando você tem a rotina e você passa a ser a pedra no sapato do cliente. Certo? É assim que funciona. Então, e às vezes, é preciso entender que um mau acordo pode ser um bom negócio. Certo? Eu já vi clientes que são absolutamente, associados, empresas, que são absolutamente irredutíveis em uma negociação, Claudemir. Irredutíveis. Não, ou paga desse jeito, ou não quero saber. Né?
os juros têm que ser esse ou eu não faço, não faço concessão. Não, existem contextos que precisam ser analisados, claro, né? Mas existem muitas pessoas que você, trabalhando ali um desconto, um parcelamento maior e tal, você vai conseguir. Agora, lembre-se o seguinte, se você incluiu a pessoa no SPC, essa dívida vai ficar no SPC por quanto tempo? 5 anos. Contados a partir de qual data? Da data de vencimento da dívida. Isso. Exato. Não é a data em que a dívida foi contraída, é a data em que ela deveria ter sido paga e não foi. A partir dali, conta-se o prazo de 5 anos, certo? Muito bem. Você incluiu o cliente lá, está contando 5 anos. Vai chegando próximo a completar os 5 anos e não conseguiu ainda fazer um acordo com esse cliente, certo? Então, em algumas situações, é melhor você fazer um acordo onde você receba você cobra 20% de entrada no acordo. Às vezes vale a pena você cobrar 10% para poder fazer o acordo, parcelar em mais vezes, né? Você costuma parcelar em 5 vezes, parcela em 6, 7, 10 vezes para esse cliente. Para quê? Para você renovar a dívida. Você faz uma novação de dívida. E aí você consegue ganhar prazo de SPC. Importante, né, Edson, que tudo isso tem que estar documentado, né? Essa renovação de dívida. Porque senão pode que o cliente recorrer que a dívida já expirou o prazo de 5 anos. Então, quando fizer uma renegociação, é importante documentar um novo contrato, uma nova duplicata promissória, que se tenha evidência dessa renovação da dívida, né? Exatamente. Isso é muito importante. Aproveitando aqui, a Elaine está pedindo com quantos dias de atraso é correto cobrar o cliente? Essa pergunta ela é muito oportuna e sempre vem, né? Porque é o seguinte, eu estou devendo para o Claudenir, deveria pagar hoje, não paguei. Amanhã o Claudenir já pode me ligar, já pode fazer uma cobrança. Agora, fica mais bonito, mais elegante, né? O Claudenir me ligar e dizer, olha, Edson, poxa, tem uma parcelinha tua aqui que venceu e acho que você esqueceu. Dá uma olhada lá se você já pagou e de repente o banco errou aqui e tal. Pronto, né? Geralmente as empresas dão um prazo de 10 dias. Isso é uma regra tácita, né? Não existe isso escrito em lugar nenhum, mas é de bom praxe dar 10 dias ali. Às vezes venceu no final de semana, o camarada foi pagar na segunda-feira, e o seu acerto lá com o banco é que o banco deposite para você o dinheiro só daqui 2 dias, então a compensação demora, então você precisa estar atento a essas prazos. Então, 10 dias, eu diria que é um prazo razoável para você fazer uma cobrança, né? Para você fazer, na verdade, uma ligação de lembrete para esse cliente, né? E aí, a partir daí, entra na sua política de crédito e de recebimento para fazer esse trabalho, tá certo? Claudenir, só para concluir aqui em termos de texto, de tema, e aí a gente pode já ir para as perguntas também, é assim, em relação à Covid-19, né, como é que a gente pode agir diante da inadimplência, porque a gente sabe que a inadimplência agora vai crescer bastante, e muita gente vai ficar inadimplente porque realmente teve suas receitas diminuídas, algumas perderam o emprego, quem vende B2B acaba que, né, vende empresa para empresa, acaba que a outra empresa não tem faturamento e vai ficar inadimplente, então como fazer? Refletindo sobre isso, eu cheguei à conclusão que é uma questão de entender, como eu falei no primeiro item, a natureza dessa crise. É uma crise humanitária, certo? E nos abalou de forma humanitária na saúde, mas também financeiramente. E assim como o meu cliente tem dificuldades ou vai ter que fazer um refinanciamento, um reparcelamento, eu também. Provavelmente na minha empresa vou pedir para os meus fornecedores fazerem a mesma coisa. Então, neste momento, em relação a esta crise em específico, nós temos que usar a empatia, né? Então, nós temos que procurar o cliente, entender o que aconteceu com ele, o contexto, dar para ele, olha, se antecipar até. Olha, em razão de tudo isso que aconteceu, se
se a empresa tiver condição, eu vou prorrogar os seus boletos por mais 30 dias, né? Vou dar alternativas para esse cliente, no sentido de ser, de novo, a ferramenta, né? Ser a solução para que o cliente se reorganize financeiramente. Porque, infelizmente, essa Covid aí derrubou e misturou e, né, foi um liquidificador na vida financeira de muita gente. Certo, Claudemir? Certo. É importante, né, Edson, que o momento ele é um momento ímpar e que todos vai ter que fazer algum tipo de concessão, né? É uma conta que né? vai caber para todo mundo, né? Então, eu tenho que negociar com o meu cliente, assim como o meu fornecedor também vai ter que fazer concessões a mim e, consequentemente, toda a cadeia. Ela tem que existir essa visão de que todos têm que perder juntos, infelizmente, né? Poderia ser melhor. Para ganharem juntos na sequência, né? Exatamente, para que todos sobrevivam, que possamos passar por essa com o menor dano possível e lá na frente sermos otimistas de que dias melhores virão e que todos poderão ganhar juntos, né? Ninguém quer perder um cliente, você também não quer perder o fornecedor, também é vital nessa cadeia, então a gente tem que se ajudar. Literalmente, a expressão dar as mãos nunca teve tão em evidência quanto agora, né? Exatamente. A empatia realmente agora é uma coisa que a gente precisa pôr realmente em prática. Né? Temos umas perguntas ali para a gente responder? Tem. O Márcio Pinheiro pergunta, com a implementação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, como ficará a composição do score de crédito, já que é composto por dados sensíveis do cliente que precisam ser compartilhados entre os birôs? Tá. Então, olha só, para a gente entender a LGPD no contexto de inadimplência, a gente precisa também lembrar da lei do cadastro positivo, certo? São duas leis separadas, diferentes. A LGPD, ela foi sancionada, ela foi elaborada um pouco depois, né? Sancionada, na verdade, e a versão nova do cadastro positivo logo em seguida, né? Mas o cadastro positivo já estava valendo, só que no outro formato, que a gente sabe, não vamos entrar em detalhes aqui. Então, o que a lei do cadastro positivo diz hoje? Que as informações do cadastro positivo, que são apenas as informações de adimplento, de pagamento, não são as informações de registro de dívidas, essas continuam no cadastro negativo, certo? Elas podem ser compartilhadas entre os birôs, né? Na verdade, não é compartilhada. O que acontece é assim, o SPC Brasil ele vai e busca as informações nas redes de lojas, por exemplo. Vai lá, ou nos bancos oficiais, bancos do sistema financeiro, oficiais e privados, e traz essas informações para dentro da sua base do cadastro positivo, daquelas pessoas que não pediram para sair do cadastro positivo. Porque hoje todos nós já fazemos parte do cadastro positivo. A gente querendo ou não, nós já fomos incluídos lá. Se eu não quero participar, eu vou lá e peço para sair. Obviamente que a LGPD ela colocou várias regras de segurança, né? Várias situações ali que os gestores de informação precisam seguir para garantir o quê? A proteção dos dados. Então, é isso que nós precisamos entender. São duas leis diferentes, uma complementa a outra. Na verdade, a lei do cadastro positivo tem que seguir as diretrizes da Lei Geral de Proteção aos Dados, no sentido de dar segurança, porque aquelas informações são daquela pessoa, que são usadas apenas da maneira que é previsto dentro do cadastro positivo. Porque no cadastro positivo, quem vai ter acesso a ver informações detalhadas das minhas compras? E quando a gente diz detalhado, não é assim, ó. Pessoas às vezes confundem, né? Isso dá outra live, viu, Claudemir? Mas, assim, elas confundem, elas acham que a pessoa vai saber que ela comprou o bombom lá que está no mercado tal. Né? Não é assim, não vai entrar nesse nível de detalhe. Vai entrar no detalhe de que eu comprei o bombom lacta a prazo e paguei o bombom lacta não, eu comprei a prazo na loja tal e paguei em dia. É isso.
que o cadastro Se positivo compila, na verdade, no score, né? Numa pontuação. Isso, Claro que mas o ingrediente para essa pontuação é justamente essa informação que ocorre pontualmente do comportamento do indivíduo são, no comércio. Mas são duas, o que o são sistema duas vai enxergar é um score, é uma pontuação. assim, ó, vai enxergar duas coisas. O sistema vai enxergar, primeiramente, o score, a pontuação. Então, olha, de acordo com o comportamento de pagamentos do Edson, o score dele atingiu de 0 a 1000, atingiu 700. Poxa, mas essa informação aqui, ela... Pô, 700, mas o que será que... O Edson está pedindo aqui um financiamento de uma casa. Será que ele já comprou algum imóvel e pagou certinho, não pagou? Aí a empresa que está me concedendo esse crédito, ela pode ir até o banco e fazer, ao banco de dados, no caso, o SPC Brasil, por exemplo, e fazer a solicitação da natureza dos meus pagamentos. Só que o SPC só vai poder dar essa informação se eu autorizar. Se eu não autorizar, ele não poderá dizer qual é a natureza dos meus pagamentos. Aí aquela empresa vai ficar enxergando apenas o meu score. Ok? Perfeito, Edson. O G. Galvão pergunta, pode inserir o cliente no SPC igual ou não? Como assim? Ah, agora? Pode. Só que tem um detalhe. Pode e deve o quanto antes. Tá? Mas tem um detalhe. Esse cliente que você incluir agora só vai aparecer nas consultas daqui a 45 dias. Por quê? Porque em razão da natureza dessa crise, e já sabendo, os legisladores, né, o nosso Congresso sabendo que muita gente ia ficar inadimplente de uma vez só e o crédito ia sumir do mercado, o que eles fizeram? Propuseram uma lei para dar um prazo para que essas pessoas, mesmo registradas, não aparecessem na consulta. A Associação Nacional de Birôs de Crédito, que agrupa SPC, SPC Brasil, Serasa, Boa Vista, etc., se anteciparam e, por iniciativa própria, concederam 45 dias já de prazo para que essa dívida seja registrada e só depois de 45 dias ela vai ser mostrada, exibida nas consultas. Então, o que isso quer dizer? No final das contas, é que se você deixar para incluir essa pessoa só daqui a 15, 20, 30 dias, só daqui mais 45 é que ela vai aparecer. Né? Então, é muito importante ter esse... Pode falar, Claudinho. Na mesma linha aí, a Tati Brits, né, ela faz um questionamento, e se a dívida for anterior à pandemia? Pode incluir também. Pode incluir também. A lei, o projeto de lei que está no Congresso, diz que é a partir do dia 20 de março, as dívidas contraídas a partir do dia 20 de março. Mas o pessoal dos birôs, qualquer dívida que você incluir agora, eles estão dando 45 dias, ok? Mas você pode já incluir, sim, sem problema nenhum, e pode fazer as iniciativas de cobrança, claro, lembrando daquela questão da empatia que a gente colocou aí. Perfeito. Mais alguma dúvida? Já caminhando para as considerações finais aqui, Edson. É importante, né, que as pessoas irão procurar pelo crédito, irão tentar comprar a prazo mais do que nunca, uma vez também que a escassez de recursos faz com que as pessoas, para conseguirem comprar algo, tenham que optar pelo crédito. Em épocas que a economia está um pouco pujante, é mais natural ver as compras mais à vista do que a prazo. Né? Em épocas de recessões ocorre bem o inverso. Né? Isso também são oportunidades. Obedecendo tudo que foi discutido aqui, você está tendo uma oportunidade de fazer novos negócios, né? Tendo toda essa sensibilidade para o momento e tentando também minimizar o seu risco, a gente pode dizer que vai existir sim uma oportunidade das empresas estarem aí se aproveitando até desse momento para conseguir passar com menos impacto, né? Eu tenho eu estava lendo um artigo hoje que ele diz o seguinte: as pessoas estão ansiosas para ir às lojas, não necessariamente para comprar, porque elas ainda estão pensando como é que vai ser a questão
do salário, se vão voltar a ter emprego, se não vão, né? Então a coisa está ainda meia indefinida, principalmente nos grandes centros, né, Claudinha? Nós temos que pensar também isso, que nós, por exemplo, Toledo, Maringá, Londrina, que aqui no Paraná, de um modo geral, né, nós estamos bem em relação à pandemia. Mas grandes centros, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Manaus, que tem um polo industrial enorme, né, a coisa está bem complicada. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, essas regiões, por mais que a gente tenha aqui a nossa economia independente, elas são muito importantes para a economia como um todo, né? Então, daqui a pouco, São Paulo para as indústrias, tudo. E aí, como é que eu vou ter? Que fornecedor vai me fornecer as coisas? Né? Eu sei de empresários aí em Toledo que estão com a fábrica fechada. Por quê? Porque não tem para quem vender, né? Então, assim, esse movimento em todo é meio incerto ainda, não é verdade? Agora, já temos, a economia voltou a funcionar em Toledo, legal, ok. Siga as orientações para você ter uma venda segura, uma venda a crédito e não uma venda, como se diz, fiada, né? Exatamente. Edson, o João, ele está perguntando, gostaria de saber sobre as empresas de telecomunicação, sobre suspender o serviço por falta de pagamento e também sobre cancelamento por inadimplência. Podem. Mas algumas empresas já se anteciparam e já criaram canais onde você pode pedir a prorrogação daquele vencimento. Eles, por exemplo, tem empresas que você diz, olha, eu estou com dificuldades, vai lá, se cadastra e tal, e eles pegam essa dívida e jogam para outubro. Você não vai deixar de pagar, mas eles jogam para outubro. Qual é o caminho certo a fazer? Eu não consegui pagar a minha conta de telefone, a minha conta de água, enfim. Entra no site da empresa e procura lá, todas elas praticamente criaram lá um canal específico para atendimento em função da Covid-19. Tá? É a sensibilidade que você falava lá, que temos que ter nesse momento também, né? Exatamente. A Paula Faria ali deu um oi para nós, olá, Paula aqui de Maringá, da Associação Comercial aqui de Maringá, é a gerente comercial aqui. Maravilha, Paula. Edson, é importante... Peraí. Ok, a Paula Faria. Oi, Paula. Bacana. Continuando aqui, Edson, mais alguma consideração que você acha pertinente? Eu penso que as empresas, elas precisam, nesse momento, realmente cuidar dessa questão da empatia. Ao reiniciar, vocês já estão mais avançados aí, como eu disse, em relação à retomada, né, do comércio, à abertura do comércio. E claro que já estão com o carro andando um pouco mais tempo, não está talvez na velocidade que estava antes, né? Mas eu queria dizer que esta situação, Claudemir, ela vai se estender por um bom tempo ainda. Nós vamos sentir os reflexos desse problema para além do primeiro semestre, né? Nós vamos aí, eu acredito, a minha visão é que nós vamos retomar realmente um caminho de volta ao que nós estávamos antes, não crescimento, mas ao que estávamos antes, a partir de outubro. Certo? Por que outubro? Porque setembro, você sabe tanto quanto eu, é um mês de muito baixo movimento em termos de vendas a crédito, né, no varejo. E a partir de outubro, já vindo aí o ano novo, o Natal e tudo mais, então a coisa tende a melhorar. Até lá, eu peço que realmente a gente tenha bastante cuidado, bastante critério no vender a crédito, mas também uma rotina muito firme, uma rotina mesmo na hora de... Olá, pessoal. Tem que aguardar entrar todo mundo, né? Então, pessoal, tivemos aqui o tempo esgotado, né? As transmissões via Instagram, elas têm um tempo de uma
de 1 hora. O assunto realmente é bastante pertinente e interessante. Tivemos uma boa audiência aí de todos que realmente entendem que precisamos falar sobre políticas de crédito nesse momento, né? Elas são extremamente relevantes aos nossos negócios, elas nos impactam diretamente. Eu quero agradecer a presença de todos, a participação de todos que nos ouviram durante essa hora aqui. Eu vou só adicionar o Edson aqui, né? E convidar vocês também para, daqui a pouco, agora mesmo, no Instituto Pessoas Melhores, mais uma live também com o Amir e a Carolina do Sempre Vida. O Edson está nos ouvindo já, Edson? Estou ouvindo, Claudinha. É que deu 1 hora lá, né? E isso demonstra que o assunto realmente é bastante interessante e atraiu aí o público e passou 1 hora que nem vimos, né? É verdade. Mas obrigado pela oportunidade e quando precisar a gente está aí de novo à disposição para tratar esse assunto, outros, né? Tem vários assuntos aí muito interessantes aí que dá para a gente tratar, como por exemplo cadastro positivo. Mas muito obrigado pela oportunidade de trabalhar e participar mais uma vez aí com você e com a Citi nessa live, foi muito legal e conte conosco. Eu que agradeço, Edson, sucesso para você, a gente se vê em outras oportunidades, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e continuem seguindo a Citi no Instagram, em breve mais lives com assuntos pertinentes ao empresariado. Obrigado, um bom descanso, uma boa noite a todos. Até mais.